Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Banco do Brasil, tá? Listado em bolsa aí como ticket BBSA3. O banco ele tem um valor de mercado de 111 bilhões, um patrimônio líquido de 153 bilhões, um número total de papéis, tá? De 2,8 bilhões, ativos 2,1 trilhões e o ativo circulante aí de 50 bilhões. Tem um free float de 49,18%, né? Onde essa porcentagem aqui é a quantidade de papéis disponível aí em livre circulação, né, para negociação na bolsa, tá? Tem um tag along de 100% e uma liquidez média diária de 462 milhões, tá? de movimentação. Aqui vamos ver os fundamentos, né, do Banco do Brasil, tá? Ele tem um PL de 5,12, patrimônio sobre o lucro, né? Então aqui indica quanto o acionista ele está disposto a pagar pelo lucro da empresa, tá? Um exemplo, né? Então a cada R$ 1 de lucro líquido da empresa, o acionista aqui ele está disposto a pagar R$ 5,12, tá? Aqui no P sobre VP, né, que é o preço sobre o valor patrimonial, aqui ele indica quanto o mercado ele está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Então aqui ele está a 0,73. Então indica que ele está sendo negociado abaixo do valor real. Tá? Que podemos ver também um dividend yield de 10,73%, né? Onde indica aí o proventos que a empresa está pagando, a porcentagem de proventos que a empresa está pagando ali no último período, tá? Nos últimos 12 meses. Tem um payout aqui de 36,14% também, que indica a porcentagem que o banco está pagando para o acionista em cima do lucro líquido. Né? Então ele está distribuindo aqui 36%, né, em relação ao lucro líquido gerado no período. Tá? O banco aqui tem uma margem líquida de 10% também, uma margem bruta de 28%, uma margem EBITDA de 15,94%, tá? E o EV/EBIT de 3,26, né? O P barra EBIT também de 3,26 e patrimônio ativo aqui de 0,05, tá? Então, resumindo aqui, o banco ele tem tido, né, ótimos resultados, paga ótimos proventos aí, tem um payout também bastante atrativo e ele está sendo negociado abaixo do valor real, né, da empresa, tá? Então isso é um ponto aí que chama muita atenção aí, acredito, para investir na empresa, ainda mais pensando em investir a longo prazo, tá? Então nós vamos ver também os destaques aqui, né, dos resultados dos últimos 9 meses aí de 2022, tá? Então aqui nós podemos ver que o banco ele teve um lucro líquido ajustado aí de 22,8 bilhões, tá? Sendo 50,9% em relação aí ao mesmo período aí de 2021. Tá? Teve um crescimento aí de 969,2 bilhões também, ou seja, sendo mais 19% aí no último ano em relação a setembro de 2022 e setembro de 2021. Tá? Então é um crescimento muito saudável aí na carteira do Banco do Brasil. Tá? As despesas administrativas também teve um aumentinho aí de 6% nos 9 primeiros meses aí de 2022 também em relação a 2021, tendo um índice de eficiência de 12 milhões, tá? Ou seja, 31,6%. Também aqui podemos ver a diversificação na linha de receita, né? Uma margem financeira bruta aí de 16,7% e receita de prestação de serviço, tá? Ou seja, tanto para a pessoa física quanto pessoa PJ, tá? Teve um aumento aí em relação aos 9 últimos meses também do período de 11%.
a posição sólida aí de capital, né, é de 11,77% também em relação a setembro de 2022 e setembro de 2021. Aqui vamos ver agora também os resultados do banco aqui, tá? Dos últimos seis anos. Mas eu vou destacar aqui dos últimos 12 meses, tá? Até para não estender muito também, tá? O banco ele teve uma receita líquida nos últimos 12 meses de 214 bilhões, teve uma redução de custo aí de 152 milhões, um lucro bruto de 62,7 bilhões e um lucro líquido de 27,9 bilhões, tá? Um EBIT de 34,18 bilhões. Aqui mais abaixo vou destacar também a margem bruta, que foi de 28,97%, tá? Indica aí quanto o banco ele ganha com a venda dos seus produtos. Aqui também a margem líquida de 12,64%, que indica a porcentagem de lucro em relação às receitas, tá? Então temos um ROI de 17,69% também. E eu vou mostrar para vocês agora aqui também, né, uma comparação, uma correlação entre o patrimônio, a receita e o lucro líquido, tá? Aqui, como podemos perceber, o patrimônio do Banco do Brasil, ele teve numa média aí, né, fazendo uma média, nos 100 bilhões, tá? E podemos perceber aqui que a partir de 2020, um pouquinho antes de 2020 ele vinha querendo aumentar também esse patrimônio aí, receita, lucro, só que aí veio a pandemia, então teve uma queda. Só que podemos perceber aí que após 2020, a empresa aí começou a aumentar de novo a receita líquida, o lucro líquido, né? O patrimônio também começou a subir e hoje se encontra aí mais de 150 bilhões aí, né, no patrimônio. Uma receita líquida de 214 milhões também e um lucro líquido aí de 27,9 bilhões. Então podemos ver aqui em comparação aos anos anteriores, né, que o banco aqui ele está num patamar recorde. Agora vamos fazer uma correlação aqui entre o lucro líquido e a cotação. Então, podemos ver aqui uma comparação desde 2009, tá? Mas em 2019 aqui, ó, o banco ele vinha numa cotação máxima aí, recorde de 52,82 tá? Com um lucro líquido aí de 17,9 bilhões. Aí depois, né, como foi citado no slide aí anterior, né, nós vemos que veio a pandemia, então, consequentemente, o lucro reduziu e a cotação ela também caiu. Mas a partir do período pós-pandemia, podemos perceber aqui que a cotação e o lucro líquido ela foi aumentando, né? Hoje a cotação dos últimos 12 meses aí chegou a R$ 39,38 com um lucro líquido de 27,9 bilhões. Tá? Então aqui, ó, R$ 39,00, né? Então podemos ver que a cotação hoje ela se encontra muito barata. Ela se encontra em um patamar aí de período de pandemia, que é R$ 38,00, né, que ela chegou ali, que ela caiu. E onde eu vejo muitos se perguntando aí se agora é a hora de vender, se é a hora de comprar, né? Então, lembrando que não é uma indicação de compra ou de venda, tá? É só meu ponto de vista. Então, o Banco do Brasil é uma ótima empresa, né? Tem ótimos fundamentos aí e ela está cotada abaixo do seu valor patrimonial, tá? Então, o que a gente tem que olhar também, né, para os fundamentos da empresa, né? Questão dos lucros, né? Então, nós podemos ver aí que a empresa ela teve lucro nos últimos 5 anos, a empresa apresentou lucros, né? E aqui podemos ver também que a empresa ela tem um ROI de 14,22%, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Tá? Então, acima de 10%, né, então, é muito bom. Então, temos que olhar sempre para o ROI acima de 10%. Tá?
Aqui também podemos ver o dividend yield dos últimos 12 meses aí, né, do período, foi de 10,73%, tá? Só que aqui nós vamos ver a comparação a média dos cinco anos, né? Então, o Banco do Brasil ele teve uma média aí de dividendo de distribuição de 6,91%, tá? Então, aqui de 2016 a 2020, né? É, pagou um pouco menos de dividendo, né? Só que pegando em comparação e fazendo uma média de 2013 ao período atual, né? Então temos uma média aí de 6,91%. Lembrando que esse dividend yield ainda é um dividendo muito, assim, muito bom, né? Em comparação aí ao que a poupança acaba pagando, né? A média que o banco às vezes acaba pagando de retorno ali para o investidor, né? Para a pessoa que coloca seu dinheiro lá. Então, assim, né, então nós devemos pensar quando nós vamos investir no Banco do Brasil, olhar os fundamentos dele aí como um todo, tá? É, aqui podemos ver também a cotação atual, né? De R$ 38,88. Nos últimos 12 meses aí teve uma valorização de 36,94%, um PL de 5,12, um P sobre VP de 0,73, onde o banco está sendo negociado abaixo do seu valor real, né? E um dividend yield, como já foi citado aí, de 10,73%, tá? Bom, pessoal, então é isso, né, que eu tenho para falar para vocês, né, um pouquinho sobre o Banco do Brasil aí, para vocês estarem conhecendo um pouquinho mais. Então, assim, se você tem a intenção de investir no banco, vai, pesquisa os fundamentos, pesquisa a fundo, não vá atrás de indicação de YouTuber, tá? Porque o seu dinheiro é muito suado ali para você colocar em um lugar que você não conhece, tá? Sem saber esses fundamentos. E se você gostou desse vídeo também, né, se inscreva no canal, é muito importante para mim, para que eu possa continuar gravando mais vídeos para vocês também. Se vocês querem conhecer mais sobre alguma outra empresa também, deixe nos comentários aí que eu vou estar postando para vocês, eu vou estar montando um conteúdo aí de qualidade para vocês, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.